Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula deste módulo. Hoje nós falaremos sobre preço e principalmente sobre valor. Como é que a gente faz para que o nosso cliente perceba valor no nosso produto e queira pagar mais caro ou queira pagar o preço que nós estipulamos? Porque nós sabemos que, independentemente da maneira que nós calculamos nosso preço, a decisão final, se o preço é bom ou se é ruim, cabe ao cliente. Né? E também nós sabemos que se a gente precificar errado, a gente compromete nosso faturamento e, consequentemente, tem menos lucro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o preço e temos que aprender como é que a gente faz para agregar valor, como é que a gente faz para otimizar o nosso preço. Tem muitas pessoas com problemas financeiros na empresa e acham que precisam cortar mais e mais custos, sendo que muitas vezes os custos já estão no limite, não tem mais de onde cortar, não tem mais de onde tirar. Então, nesse caso, é importante conseguir aumentar o faturamento, conseguir e com isso conseguir aumentar o lucro. E conseguimos isso através do preço. Por quê? Porque o preço está diretamente ligado com as vendas. Então, se nós vamos vender mais ou menos, depende totalmente, não totalmente, né? Porque tem outros fatores, mas depende muito do preço. Então, as vendas determinam o nosso faturamento e determinam o nosso lucro. Então, o preço ele tem uma posição fundamental dentro da nossa empresa. Tá? Então, por isso que nós precisamos prestar bastante atenção no preço. E sobre o preço, ainda que só nessa parte introdutória, é o seguinte: existem muitas maneiras de perder dinheiro. Né? Se nós formos ver, existem milhares, milhões de maneiras de nós perdermos dinheiro, de nós destruirmos o dinheiro que nós temos, mas apenas uma de ganhar, que é o quê? Encontrando uma necessidade que o cliente quer resolver, cobrando o preço certo e conseguindo com que ele consuma. Esse é o jeito que nós temos para ganhar dinheiro, né, na nossa empresa. Não importa se a gente vende produto, se vende serviço, esse é o jeito de nós ganharmos dinheiro. Agora, de perder, existe N maneiras. E uma delas é não otimizar o preço, não usar um preço ótimo. A gente viu já nas primeiras aulas sobre o pensamento econômico, que o pensamento econômico visa obter sempre o máximo de resultado. Então, nós escolhermos um preço de qualquer jeito, um preço não adequado, faz com que nós não otimizemos os nossos resultados e mais, que nós faz com que nós perdamos dinheiro, percamos, certo? Por quê? Por causa daquele custo de oportunidade que eu comentei com vocês, que aquilo que nós deixamos de ganhar é perda, né? Essa mentalidade que nós temos que ter para que a gente consiga otimizar o nosso lucro, o nosso faturamento. E tudo que foi aprendido até agora é muito importante, tá? Extremamente importante. Mas se você precificar errado, você pode colocar tudo a perder. Mesmo que você faça um fluxo de caixa impecável, mesmo que você faça tudo de maneira impecável, se errar no preço, coloca tudo a perder, porque justamente vai impactar no faturamento, vai impactar nas suas vendas e no final vai faltar dinheiro para pagar as contas, vai faltar dinheiro para manter a empresa numa situação satisfatória. E o importante aqui, que eu quero conversar com vocês, é desenvolver a mentalidade correta de enxergar o mercado. Por isso que desde as primeiras aulas eu estou falando aqui sobre pensamento econômico, porque nós precisamos ter essa mentalidade correta do empreendedor. Por quê? Porque nós não podemos contar com fórmulas. Uma fórmula que funciona hoje, que dá certo hoje, pode não dar certo amanhã. Pode ser que amanhã o cenário mude, as coisas mudem,
o nosso consumidor mude, os hábitos mudem e a gente precisa nos adaptar. Então, uma fórmula dá certo até um certo ponto, dá certo num certo período de tempo. Agora, o mercado muda e nós precisamos ter a mentalidade certa de empreendedor para que consigamos sempre oferecer a melhor solução. E o sucesso empresarial, como eu trouxe aqui para vocês, o sucesso empresarial não pode ser pode não ser consequência da decisão do preço. Obviamente, né? Porque para o sucesso acontecer, precisa de muito mais fatores. Precisa de disciplina do empreendedor, precisa de boas vendas, precisa de boa gestão financeira, precisa de um bom gerenciamento de equipe, né? Então, precisa de um bom produto, precisa de um bom marketing, então precisa de uma série de fatores para ter sucesso. Contudo, o preço equivocado de um produto certamente levará a um insucesso. Então, o sucesso não é determinado somente pelo preço, mas o fracasso pode ser determinado pelo preço, sim. E definir o valor de sua comercialização jamais poderá se realizar de maneira cartesiana. O que isso quer dizer? De maneira unilateral. Então, ou você só olha o seu financeiro, os seus custos, ou você só olha o mercado. Então, isso que é decidir de maneira cartesiana. Você está sempre escolhendo apenas um lado para você avaliar ali na hora de fazer seu preço de venda. Na verdade, nós precisamos olhar os dois. E aí, para a gente entender o que é preço, porque é sempre importante nós conhecermos os conceitos, conhecermos de fato aquilo que nós estamos falando, que fica mais claro para a nossa linha de raciocínio. O que é preço? Quando se fala de preço, né? O preço é uma medida, né? Que quando duas partes têm interesse em negociar um produto ou um serviço, irão atribuir um valor a ele que seja considerado bom para ambos. E esse valor é dado de maneira numérica. E essa medida, então, de valor se chama preço. E aí precisa ser bom para ambos, né? Porque toda troca ela tem dois lados, tem o vendedor e tem o consumidor. O vendedor quer cobrar o maior valor possível, obviamente, e o comprador quer pagar o menor valor possível. Então, acertar no preço bom para os dois é fundamental, porque assim você nem compromete o seu cliente, né? Porque muitas vezes a gente tem empreendimento que compromete o cliente, ele nunca mais volta, e nem a gente compromete as nossas finanças cobrando um preço muito barato, tá? Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E como eu disse, o preço não garante sucesso, mas pode garantir o insucesso. E às vezes, por falta de informação sobre o mercado, e aí lembra que eu falei para vocês já que quando eu me referi a mercado, eu estou falando principalmente do consumidor, tá? Do consumidor. Então, por falta de informação, às vezes, do consumidor, da disposição a pagar, de quais são as necessidades, qual o valor que o cliente atribui para aquela necessidade, e também por falta de informação, falta de clareza com relação aos custos da empresa, o empresário forma o preço errado. E aí esse preço errado vai levar a prejuízo, né? Vai acabar levando o empresário ao prejuízo e, às vezes, até o fechamento da empresa, né? E aí, para se recuperar disso, o empreendedor muitas vezes vai mexer no quê? Justamente, novamente, no preço. E aí ele quer baixar sem estratégia, baixa o preço, faz promoção, faz queima de estoque, né? Faz tudo assim de maneira afoita para conseguir se recuperar e acumula uma série de erros, né? Mas o empreendedor que quer otimizar o preço, ele pensa, ele formula o preço dele com cuidado, levando em consideração os custos e o mercado. E assim ele consegue assegurar o lucro. Porque o que é o lucro? O lucro é
o faturamento, né? Ou seja, que é o faturamento? O preço vezes a quantidade de produto ou serviço que a gente vendeu, né? Então, esse é o faturamento. Então, o preço total que todos os produtos que a gente vendeu, menos as despesas, os custos, impostos, lembram disso na aula passada? Depreciação, tal, vai dar o nosso lucro. Então, para assegurar esse lucro, nós precisamos de um bom preço, né? E é o lucro que garante a vida da empresa, porque vocês lembram só? Nós utilizamos uma parte do lucro para reinvestir na empresa e assim obter sucesso, tá? Ops. E aqui, trouxe aqui para vocês o seguinte: estabelecer uma margem de lucro fixa. Né? Estabelecer uma margem de lucro fixa é uma coisa bacana? É uma coisa que nós devemos fazer? Né? Simplesmente nós estipulamos, assim, queremos ganhar 30%, 20%, e aí nós pegamos o custo da mercadoria que a gente comprou, colocamos 20%, claro que esse 20% é lucro bruto, lembra? Lembra a diferença de lucro bruto e lucro líquido? Que o lucro bruto é receita menos os custos, e aí depois nós tiramos as despesas, então. Mas aí o empreendedor, ele coloca, eu quero 30%, quero 20%. E aí ele coloca em todas as mercadorias 20%, 30%. Será que é interessante? Pode ser, isso pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque impede o produtor de ter produtos mais lucrativos. Porque sempre tem aquele produto na sua loja, sempre tem aquele serviço que você presta que os clientes gostam mais, que eles sempre pedem, que eles sempre compram. A recorrência da compra desses produtos é muito grande. Então você sabe que ele é o queridinho, ele é o favorito dos seus clientes. Esse produto comporta uma margem de lucro maior. Esse produto comporta uma margem de lucro maior, por quê? Porque a disposição a pagar do cliente é maior nesse produto. Então, você está vendo a preferência dele. Ou aquele produto que você coloca na prateleira logo se esgota. Então, você sabe que o seu cliente prefere e gosta desse produto. Então, sim, esse produto aguenta um preço um pouco mais alto. E aí você consegue aumentar a sua margem neste produto em particular. Então, tem muita gente que acaba perdendo, né? Perdendo um pouco do faturamento, simplesmente perdendo um pouco de lucro, simplesmente porque colocou uma margem de preço fixa. Às vezes para simplificar, né? Às vezes para não ficar tendo que ficar olhando, prestando atenção, né? Ou fazendo investigação com o cliente, aí ele coloca ali a taxa de uma margem ali fixa e pronto. Mas toda decisão que nós tomamos visando minimizar o esforço, às vezes, no sentido de nos pouparmos, de ter trabalho, sabe aquela coisa de, eu vou ficar prestando atenção aqui, vou ficar calculando. Então, isso faz com que nós percamos dinheiro. Então, voltando aqui, falando em margem de lucro maior, tem certos produtos da nossa empresa que nós podemos adquirir por um custo muito baixo, né? Ou serviços que nós prestamos que conseguimos fazer com um custo muito baixo. Então, é muito barato fabricar o produto fabricar o produto ou ainda comprar para revenda ou prestar o serviço. Então, tem esses produtos que são baratos, mas que o cliente gosta muito. Ele vê valor. E lembre-se, a estrela do seu negócio é o cliente. Então, você sempre tem que notar se ele presta atenção, se ele está prestando atenção naquele
produto ou serviço, se ele está vendo valor. E quanto mais valor ele vê, quanto mais valor ele consegue ver, mais ele consegue pagar mais caro. Por quê? Porque ele vai abrir mais a carteira, ele vai querer esse bem mesmo mais caro pela satisfação, pelo valor que aquilo agrega na vida dele. Então, todo empreendedor tem que ter esse produto. E eu trouxe aqui para vocês o ursinho de pelúcia. Por quê? É um conceito lá do Ricardo, da Ricardo Eletro. Eu acho que vocês conhecem esse grande empreendedor, né, da Ricardo Eletro. E ele diz o seguinte, que quando ele abriu a empresa dele, a empresa não era como a gente conhece hoje, uma empresa de eletrodomésticos, uma empresa grande. Ele começou, na verdade, com uma empresa pequenininha, que vendia quinquilharias. E como ele tinha o sonho de vender eletrodoméstico, ele começou a colocar alguns eletrodomésticos na empresa para vender. E ele conta que todos os setores ali, aliás, nesse segmento de eletrodoméstico, todas as características fundamentais que se pode ter para agregar valor para o cliente, para chamar a atenção do cliente, já estavam preenchidas. Então, tinha lojas que tinham um bom relacionamento com o cliente, que essa era a marca. Tinha outro que era uma forma de pagamento, então conseguia dar prazo de 24%. E ele, quando foi entrar, ele não viu nenhum espaço para ele conseguir entrar, exceto o espaço do preço, que é algo que a gente já conversou na aula passada, lembra? Que não é algo que pode dar resultado, mas que o risco é maior, e quando a gente está num pequeno negócio, a gente não pode correr esse risco tanto, né? Claro que com estratégia, que nem a do Ricardo Elétrico, né? Até você pode competir com preço em alguns itens. E é isso que ele fez, tá? Ele não competiu em todos os itens. Ele competiu pelo preço somente nos eletrodomésticos. Então, o que acontecia? Os clientes iam comprar eletrodoméstico nessa loja e ele barateava, né? Ele cobria a oferta da concorrência, independente do preço, ele cobria. Então ele acabava tendo prejuízo, obviamente, né? Nesses eletrodomésticos ele tinha prejuízo. Mas é que ele estava naquela fase de consolidação, de captação e consolidação dos clientes. Então ele suportou algum prejuízo. Mas como que ele não quebrou nesse período? É que ele justamente vendia ursos de pelúcia. E nesse urso de pelúcia, ele tinha uma grande margem. Uma grande mesmo. Não lembro se era assim uma coisa absurda a margem dele. E era essa margem de lucro que segurava as pontas dele. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Pensar em certas formas de aumentar a nossa margem de lucro, para que essa margem de lucro que é mais garantida, entre aspas, consiga absorver os impactos até da variação, às vezes variação da inflação, dos insumos, então que a gente consiga minimizar essas coisas, né, esse impacto. E no caso do serviço, se você presta serviço, sempre vai ter aquele serviço que vai pagar as suas contas, né? São serviços que as pessoas gostam, elas estão dispostas a pagar e é isso que paga as suas contas. E aí você consegue oferecer outro tipo de coisas e ir dinamizando a sua cartela de produtos, de serviços. Mas é interessante sempre a gente pensar nesse ursinho de pelúcia. O que eu poderia vender com uma alta margem de lucro para assim eu ter uma segurança maior? Então, qual que é a nossa tarefa aqui? Tá? Não descansar até encontrar o ursinho de pelúcia. Né? Então, você vai procurar, eu e você vamos procurar ursos de pelúcia que a gente possa vender. Né? Claro que o urso de pelúcia é uma metáfora, né, gente? É algum produto, algum serviço que você ofereça que custa muito pouco, mas o cliente percebe valor.
e está disposto a pagar. E falando em valor, nós vamos falar aqui agora sobre preço versus valor. Qual que é a diferença entre os dois? Eu já dei uma pista ali no começo, né? Que o preço é a medida de valor. Então, ele serve para medir esse valor. Mas aqui nós vamos ver mais detalhadamente. O ser humano, só para a gente entender como é que funciona a psicologia do consumidor, né? E o consumidor é um ser humano. O ser humano tem necessidades, isso é um fato, né? Nós temos necessidade de comer, de beber, de dormir, de nos vestirmos. Nós temos necessidade de muitas coisas. E conforme foi avançando a civilização, conforme a sociedade foi ficando mais confortável, nós começamos a ter necessidades de mais e mais coisas, como, por exemplo, internet, celular, coisas que a gente não tinha antigamente, né? Necessidades que nem passavam pela nossa cabeça. Então, ele o ser humano é um ser com inúmeras necessidades, não só necessidades, mas com consciência. Então, ele sabe que tem essas necessidades. Mas ele não é do tipo que supre apenas as necessidades físicas. Ele não apresenta só necessidade física. Então, ele não é um animal que come para sobreviver. Porque se fosse assim, se a gente comesse para sobreviver, nós poderíamos pegar um fígado, brócolis, bater no liquidificador e beber. Não é isso? Por quê? Porque isso daí é extremamente nutritivo, não é? Brócolis e fígado. Mas quem em sã consciência faz isso, não é mesmo? A gente quer comer uma comida gostosa, com alimentos bonitos, num lugar confortável, com as pessoas em volta da mesa, com a família, né? Ou sozinho apreciando a própria solidão. Então, ele tem outras necessidades que são de ordem psicológica e não de ordem somente material. E já nós vamos entender por que eu estou falando isso. Então, essas necessidades incomodam muito o ser humano, né? Causam desconforto. Nós queremos sempre estar numa situação um pouco melhor. E para a gente age, então o ser humano age, né? Nós tomamos uma ação para justamente diminuir esse desconforto que nós sentimos. Então, o homem age para sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. E aí essa satisfação é subjetiva, ou seja, não dá para ser avaliada por outras pessoas. Não dá para dizer o que faria outra pessoa mais feliz, né? Que isso se refere ao interno dela, à história dela. Mas isso daqui de por que a pessoa age é importante a gente entender para a gente levar para o campo das vendas. Porque a compra, quando o cliente compra de nós, quando o cliente vai na nossa loja, quando ele liga para contratar nosso serviço, isso é uma ação. E o que leva esse sujeito a agir? É justamente essa necessidade de sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. E se vocês forem reparar, todas as ações do ser humano são assim. Então, eu só vou levantar da minha cama porque eu sei que eu já dormi o suficiente. E se eu ficar deitado na minha cama, vai me gerar mais desconforto do que de pé. Eu como porque estou num estado de fome, menos satisfatório, quero mais me satisfazer. Então, eu como. Né? Então, é sempre nesse sentido, para melhorar um pouquinho a própria condição. Então, aqui tem um exemplo do porquê a pessoa age. E aqui, no caso, porque uma pessoa compra, e comprar é uma ação. Né? E nós poderíamos aqui colocar qualquer coisa aqui, não só comprar, como qualquer outra ação. Mas aqui a gente está falando especificamente de vendas, então é isso que nós vamos focar. Então, a pessoa está aqui, num estado, numa situação menos satisfatória, né? Que ela não está muito satisfeita, muito feliz, e ela quer chegar a esse ponto aqui para uma situação mais satisfatória.
onde ela vai ficar mais feliz, mais satisfeita, mais realizada. E para isso, para sair desse ponto A, que é menos bom, digamos assim, que é ruim ou menos bom do que o outro, né? Tem menos satisfação que o outro, ela utiliza um meio, tá? Ela utiliza um meio. Então, se eu estou aqui com vontade de doce, por exemplo, eu estou aqui no ponto A, estou com vontade de doce, né? Estou com vontade de comer um doce, um brigadeiro. Eu estou numa situação menos satisfatória, porque estou com vontade de doce. Tá ruim, eu fico pensando em doce. Então, essa vontade que eu tenho, eu utilizo o meio. Então, eu vou lá e compro um brigadeiro para satisfazer minha vontade de doce. Quando eu como esse doce, eu vou para uma situação mais satisfatória aqui. Entenderam? Ou qualquer coisa, você pode, sabe, fazer isso com qualquer coisa. Supomos que você esteja precisando de terapia, né? Você esteja ansioso. Então, você está numa situação menos satisfatória. Aí você compra um meio, né? Você utiliza um meio. Qual é esse meio? Um terapeuta, um psicólogo. Para quê? Para chegar numa situação melhor, numa situação onde você consegue controlar sua ansiedade, que você se sente melhor. Ou, estou com fome. É uma situação menos satisfatória aqui, ó, o ponto A. Estou com fome. Compro um meio, comida, para satisfazer essa necessidade aqui, né? Chegar nesse ponto que é uma satisfação, um bem-estar depois de comer. Ou a nutrição, né? E aqui é importante a gente pensar que qualquer coisa que atrapalhe essa saída daqui, atrapalhe a pessoa chegar nesse ponto aqui de satisfação, vai fazer com que ela veja menos valor no seu produto, no seu serviço. Então, por exemplo, se alguém vai numa pizzaria para se divertir com os amigos e é mal atendido, ela pode sair de lá, ela pode ter comido uma pizza, né? Ela pode ter ido lá na pizzaria e ter pagado comido uma boa pizza. Mas como isso atrapalhou a satisfação dela aqui no final, que era o bem-estar, felicidade de estar com os amigos dela, né? O diversão, com certeza ela vai ver menos valor na pizzaria, tá? Com certeza. Então, isso é importante para a gente pensar o que o nosso cliente quer. Ele não quer o que a gente vende. O que a gente vende é só um meio. Às vezes a gente tem essa noção que o cliente quer o bem em si, que o cliente quer o bem em si, que ele quer o serviço em si. Mas não, ele não quer o serviço em si, o bem em si. Ele quer o que o serviço, que o bem tem a oferecer, vai satisfazer algo nele. E é isso que ele quer. E não o bem em si, não a coisa material em si, certo? Por exemplo, se eu compro uma xícara, porque eu tô numa situação, digamos que eu só tenha copo na minha casa. E aí quando eu vou beber café, eu queimo a ponta dos meus dedos. Então eu estou numa situação menos satisfatória. Eu vou lá e compro uma xícara, né? Eu compro uma xícara. Por quê? Porque eu quero segurar em algo que não queime meus dedos para que eu possa beber café em paz, né? Sem queimar meus dedos toda vez. Então, se eu chego em casa, né, e vou usar a xícara e a alça sai, né, por algum motivo, ou os dedos, aqui a alça é muito pequena e os dedos ficam encostando na xícara e queimam também, isso faz com que eu perceba menos valor naquele objeto que eu comprei. Por quê? Porque aquela satisfação que eu pretendia não foi realizada. Então, você precisa de verdade prestar muita atenção no que o seu cliente quer, qual é a necessidade subjetiva que ele quer satisfazer com o seu produto, com o seu serviço, para que você possa otimizar essa satisfação e aí possa fazer com que o cliente veja mais valor no seu serviço ou no seu produto. E aqui falando em valor,
nós temos, vocês já devem ter visto isso daqui em algum lugar, é uma discussão muito antiga, tá, na economia, que é a seguinte: nós temos de um lado a água e nós temos do outro lado o diamante. O que custa mais? Aliás, custa não. O que vale mais? A água ou o diamante? A água. Aliás, a água não, o diamante, né? Por quê? Porque a água aqui, ela é abundante. Um dos motivos é que ela é abundante. E o diamante é muito raro. Então, é obviamente que entre a água e o diamante vale mais, certo? Mas vamos supor que você esteja aqui, nesse deserto escaldante. É meio-dia, tá? É meio-dia e você está aqui sem água, quase morrendo desidratado, não tem uma alma viva, você não tem nada na sua bolsa, exceto diamante. Nesse caso aqui, o que vale mais? A água ou o diamante? Obviamente, a água. Por quê? Porque no caso, a água se tornou escassa. Então, se no ambiente, aqui no ambiente que nós estamos, a água não é escassa, se a gente estivesse lá no meio do deserto, a água seria escassa, certo? Então, o valor dela subiria. E o caso do diamante, nesta situação específica, ele não teria valor. Por quê? Porque ele perderia a sua utilidade. Né? Ele perderia a sua utilidade. Porque, veja bem, no ambiente comum, a água tem bastante quantidade e o diamante é muito valioso porque é escasso e porque nós podemos dar uma destinação para ele. Nós podemos fazer joia, nós podemos fazer algumas coisas com ele, né? Já no deserto, a água se tornou escassa, então o valor dela cresceu e o diamante se tornou inútil. Porque o que nós podemos fazer com diamante no deserto? Nada. Nós podemos beber diamante? Nós podemos, nós podemos fazer o que com diamante? Nada. Então, se alguém tivesse passando com uma garrafinha de água, certamente nós trocaríamos o diamante pela água, tranquilamente. Talvez depois de matar a sede, né, talvez a gente pensasse assim: no diamante valia mais, putz, o que eu fiz? Mas é porque daí a utilidade da água diminuiu, porque você já matou a sede, né? Então a água, ali no caso, ela perde um pouco a utilidade. Então, com isso, nós temos que perceber que o valor, ele não está no objeto em si. E não está na quantia de trabalho, porque tem muita gente que fala que o valor está na quantia de trabalho que você coloca em cima do serviço ou em cima do bem. Não está também atrelado ao trabalho. Né? Tem até uma teoria na economia que é de valor do trabalho, mas não está relacionado ao trabalho. E também não está no objeto em si. Está na relação da pessoa com o objeto e do objeto com as demais coisas, né? Com a quantidade dele mesmo e com as demais coisas. Então, sempre tem, né, nessa questão de valor, sempre tem um ser humano que valoriza. Tem um ser humano, sempre tem um ser humano por trás que está valorizando algo. Então, o valor vem daí. Né? Não existe valor sem uma pessoa percebendo e identificando. Então, quem dá valor aos objetos é o quê? O ser humano. Tá? E aí, nós temos que pensar sempre nisso, no que o nosso cliente vê valor. Né? Por exemplo, aqui, quanto vale uma carteira de cigarro para quem não fuma? E para um fumante? Só para vocês verem que o valor é relativo. Ele é relacionado às coisas. É uma categoria da relação. Quanto vale uma carteira de cigarro para quem não fuma? Não vale nada, certo? Não vale nada. Você pode chegar para alguém que não fuma e dizer assim: compra aí a minha carteira de cigarro, é R$1. Você quer comprar? E a pessoa que não fuma ou não fumante vai dizer assim: não, porque eu não fumo.
a menos que ela compre para revender. Aí é uma outra coisa que ela está vendo. Mas, no geral, a pessoa não vai querer, não. Ela vai, o que eu vou fazer com isso? Eu não fumo, né? Agora, e para um fumante? Quanto que vale? Imagine que o fumante está há 3 dias sem fumar e não tem cigarro em lugar nenhum e você oferece a sua carteira de cigarro para ele por R$ 50. Você acha que ele compraria? Compraria. Tem gente que sai de madrugada, dirige carro por quilômetro só para comprar uma carteira de cigarro. Por quê? Porque valoriza muito. Quanto vale a carne de porco para um judeu? Nada. Não vale nada. Por quê? Porque eles não comem carne de porco. Agora, quanto que vale essa carne de porco para alguém que tem memória afetiva do leitão assado que a falecida avó fazia? Para essa pessoa, o leitão, o porquinho, vai ter muito valor. Então, o valor, ele depende do sujeito. Por isso que não dá para você unilateralmente dizer assim, meu produto vale X, e tentar impor isso para o cliente goela abaixo. Não tem como. Porque quem tem que perceber é o cliente. Também não tem como você estipular o preço unilateralmente e dizer assim, isso aqui vale, pronto, acabou. Não é assim que funciona. O cliente precisa perceber. E sabe qual é a maneira mais fácil dele perceber valor nas coisas que você faz? Mostrando para ele, né? Porque o cliente precisa perceber esse valor. Então, tem muita gente que coloca, por exemplo, coloca mimo, coloca cuidado, dá uma embalagem, não sei que lá das quantas, para o cliente. E aí ele fica revoltado, às vezes fica triste, porque o cliente não reconheceu, o cliente não viu o valor, mas eu fiz com tanto carinho, mas o cliente não percebeu. Então, você precisa realmente falar para o cliente assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu coloquei uma embalagem, olha essa embalagem é assim, assim, assado. Eu fiz essa embalagem especialmente para você, com esse cheirinho aqui, com essa coisinha aqui, né? Olha só o kit que eu preparei para você, o kit higiene, olha, tudo aqui no meu local é higienizado. Você precisa ir contando, olha, meus produtos são de qualidade. Eu compro insumo lá importado. Eu faço isso aqui é manual. Isso aqui é só com produtos naturais de primeira qualidade. Você precisa contar para o cliente, para que ele perceba valor. Né? Não é só colocar valor, jogar lá e achar que o cliente vai perceber automaticamente o valor na coisa. Não, às vezes a gente precisa falar mesmo. Né? Aqui eu trouxe os pilares do valor. O que precisa para um objeto ter valor? Ele precisa ser escasso, né? Lembra a relação do negócio, do bem com a própria quantidade. Então, ele precisa ser escasso, ter poucas unidades. Quanto mais escasso, mais caro. Por que o ouro é caro? Porque é escasso, porque tem pouco, é difícil de achar, é difícil de extrair. Né? Então, teve épocas que o ouro valia menos. Né? Então, varia menos. Tanto era assim que tinha algumas tribos que trocavam ouro por qualquer coisa, porque ouro não valia nada para eles. Né? Mas o ouro vale muito porque é difícil de encontrar. Né? E principalmente hoje é difícil de encontrar, é raro. Né? Então, não é todo mundo que tem ouro, por isso que ele é caro. Também, outro pilar do valor é necessidade. Que eu falei, quem dá o valor para algo é o ser humano. Se ele não tiver a necessidade, ele não vai dar esse valor. Certo? Ele não vai dar esse valor. Que o valor está atrelado à necessidade que ele tem. A necessidade que ele tem. E o terceiro ponto é a utilidade. O que é utilidade? Uma propriedade do bem de se relacionar com a necessidade, de suprir a necessidade. Por exemplo, se eu tenho necessidade, a sede é uma necessidade, somente serão úteis os líquidos. Né? Então, ele precisa corresponder à necessidade. Então, também não adianta a gente vender, a gente tocar no nome de uma necessidade para o nosso cliente
e querer vender para ele algo que não corresponde a essa necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que a gente venda produto de beleza e nosso cliente esteja com uma pele acneica. E a gente queira vender para ela um produto de tira-manchas, sendo que precisaria de um outro cuidado. Então, a gente vende para ela, o produto não vai servir para o fim e o cliente vai ficar insatisfeito. Por isso que é importante que a gente perceba a necessidade e ache o produto que corresponde exatamente àquela necessidade, porque senão o cliente vai começar a desconfiar dos nossos produtos, desconfiar dos nossos serviços. Então, nós não podemos prometer nada que nós não possamos cumprir, e também temos que fazer com que o nosso bem corresponda àquela necessidade, tá? E que aí, no que o cliente vê valor? Quando ele bate o olho no teu produto, o que ele vê valor? Na qualidade do produto. E tem muita gente que às vezes não acertou na qualidade do produto e precisa desenvolver mais, que não vende, porque o produto não tem qualidade. Então, antes de mudar de nicho, antes de, às vezes, tomar uma decisão precipitada, veja se você conseguiu o produto de melhor qualidade que você poderia. Porque, às vezes, falta somente acertar ali no tipo de produto. Marca também, né? Às vezes, a criação de marcas, tem muitos pequenos negócios que conseguem, médios negócios que conseguem criar uma marca forte, e aí isso agrega essa marca, esse nome, e principalmente quando a empresa tem nome, ela tem respeito numa cidade, principalmente quando a gente abre negócio em cidade interior, quando aquela marca carrega uma série de valores positivos, consequentemente os clientes veem mais valor no design, na embalagem. Então, pensar na embalagem com carinho. Será que será que essa embalagem é adequada? Fazer testes com a embalagem. Eu até mandei lá no grupo a história do Valdir, o pipoqueiro. Que ele quando estava vendendo pipoca, ele um dia viu uma cliente dele que estava esperando o ônibus comer a pipoca e aí usar a própria embalagem, um saquinho de pipoca para limpar as mãos. E ele diz que ficou constrangido com aquela cena porque ele não tinha oferecido nem um guardanapo para a senhora. E aí ele pensou, poxa vida, o papel de pipoca, como é amanteigado, porque ele já fez a embalagem especialmente para pipoca, para não passar gordura, não seria suficiente para limpar a mão daquela senhora. Então ele foi até a senhora e disse assim: olha, senhora, volta aqui amanhã que eu vou te dar uma pipoca grátis, qualquer uma que você escolher, e eu tenho uma surpresa para você. E aí no outro dia o cliente voltou lá, ganhou a pipoca. Olha, quantos empreendedores fazem isso na vida, né? Quantos empreendedores fazem isso na vida? Muito poucos prestam atenção assim no cliente. E falou assim, eu tenho mais uma surpresa para a senhora. E tirou o kit higiênico, que é um saquinho com guardanapo, um palitinho de dente, porque grão de pipoca incomoda, né? Aquela sujeira de pipoca incomoda. E uma bala de menta para depois, né, refrescar a boca. Então, ele pensou nessa embalagem, ele pensou numa maneira de servir melhor, ele pensou em como aquela coisinha simples poderia servir a outra pessoa. E isso certamente agregou muito valor para o produto dele, para a pipoca dele. E ele conseguiu cobrar mais caro, porque veja bem, quantos pipoqueiros oferecem guardanapo com palito de dente? Serviços agregados também, né? Outra coisa. Então, você ter complementos para oferecer para o cliente, atendimento exclusivo ou ausência deles. Tem departamentos que fazem sucesso justamente por não ter atendimento, né? Então, tudo depende do tipo de cliente que você quer. A disponibilização da mercadoria. Então, se a mercadoria é organizada, a disposição dos produtos na empresa, se a empresa é organizada. Se você chega numa empresa que é extremamente organizada, você até sente mais satisfação.
Esses dias eu vi uma farmácia aqui da minha cidade que deu vontade de entrar na farmácia só pela maneira como os produtos estavam arrumados na prateleira, né? Os remédios estavam arrumados milimetricamente arrumadinhos por cor. Isso agrega valor, porque quando o cliente entra na sua loja, ele vê que é tudo extremamente organizado, limpo, e não importa qual é o nicho que você atua, tá? Não importa. Não importa se não é de alimentação. Ah, só alimentação que precisa cuidar desses detalhes. Não, né? Por quê? Porque esses detalhes de higiene, de organização, de limpeza, eles mostram para o cliente que você é prestativo, cuidadoso, que é dedicado. E aí ele sabe que você vai cuidar bem das coisas que ele. Você vai cuidar bem do serviço que você vai prestar, do conserto de roupa que você vai fazer, independente do que você faça, do produto que você está vendendo, ele percebe que as coisas suas têm mais qualidade, porque você é organizado. Então, esse é excelente. O ponto comercial também, a localização da loja, né? Então, quantas vezes a gente deixa de comprar no mercado mais barato, porque é longe, e compra no mercado mais caro, que é perto? Quantas vezes a gente faz isso? Hein? Muitas. E engraçado que a gente paga mais caro e fica feliz. Por quê? Porque otimizou o tempo, foi mais rápido, vai poder descansar mais cedo. Hein? Então, veja bem, que nem sempre quando a gente paga mais caro a gente fica infeliz, né? Boa comunicação, contato humano real, contato humano. Prestar atenção no cliente, ouvir o cliente, saber o que ele deseja. Variedade das modalidades de pagamento, preços, desconto, entrega e nível de serviço agregado. Muitos negócios perdem por venderem apenas coisas, que é uma visão materialista, que descarta absolutamente tudo que se passa na mente do ser humano. Então é isso que uma visão materialista é isso. Não existe mente do ser humano, não existe vontade subjetiva, não existe nada que passe no interior da pessoa. Tudo é causado por coisas materiais, e sendo assim, as pessoas só querem as coisas materiais e ponto. Mas muitos negócios perdem por vender somente coisas. Por quê? Porque uma empresa que vende apenas coisas é altamente substituível, mas uma empresa que vende satisfação humana gera vínculos. Então, se você vender só coisa qualquer um pode comprar, né? Aliás, coisas qualquer um pode vender. Agora, vender satisfação humana, você se preocupar com aquele outro ponto, porque lembra que o que você vende é um meio para outra coisa, então, é algo que você vai utilizar para chegar numa satisfação, então, se você vende essa satisfação e não a coisa, aí sim você gera vínculo com os clientes. Então, aqui eu quero dizer que o mundo, aliás, o mercado precisa de mais seres humanos. Mais seres humanos preocupados com os outros seres humanos, querendo servir bem. A história lá do seu Valdir Pipoqueiro é excelente para nos inspirar, porque ele é uma pessoa extremamente caridosa. Ele realmente se preocupa com o cliente dele. Ele realmente quer o melhor para o cliente dele. E, consequentemente, o cliente vai querer o melhor para ele também, né? Gera vínculos. Aqui, como fazer com que o cliente veja valor no meu trabalho? Valorizando ele de verdade, tendo apreço pela confiança de depositar nas suas mãos o suor do trabalho dele, tá? A hora de pensar em dinheiro é quando se estabelece a meta, faz o fluxo de caixa, DRE, controle de custos, orçamento, precifica, etc. Não quando está servindo o cliente, tá? Não quando está servindo ao cliente. Quando
não quando está servindo o cliente, tá? Então, quando está servindo o cliente, é preciso focar integralmente no cliente. É assim, se você se preocupar com o dinheiro dele, ele vai perceber, por algum motivo, você sabe disso, você já foi em lojas que você foi excelentemente bem atendido, e outras que a pessoa só estava pensando em bater meta e você não gostou muito. A gente sabe disso porque a gente é consumidor também, tá? Aqui, a questão da oferta e demanda, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com a nossa empresa, tá? Vou passar aqui rapidamente para vocês. O que significa a demanda? Ó, a demanda são os consumidores, a quantidade que os consumidores querem consumir. E a oferta é a quantidade que você tem para oferecer. Então, a oferta é o teu lado e a demanda é o lado do cliente. E o que significa quando a gente tem pouca demanda? Então, tem pouco cliente querendo comprar da gente. Significa que o preço não está correto, então você errou no preço, ou o preço está muito caro e o cliente não quer pagar, né? Ou o preço está muito barato e o cliente não está vendo valor, porque às vezes um preço barato ele faz o oposto, né? Ele causa o efeito oposto. Faz com que a gente perceba que o produto não vale, né? Que é um produto vagabundo, para falar o português aqui. Ou o público-alvo está errado, então você está tentando vender para clientes que não têm essa necessidade. Lembra lá do triângulo, do valor? Então, às vezes, você está tentando vender para o público-alvo errado. E aí não tem, né? Esse público não tem essa necessidade. Ou o cliente não está vendo valor. Então, às vezes, não é que o seu preço está caro, mas é que o cliente não está vendo valor. E aí, como é que você faz para o cliente ver valor? Falando. Fale, né? Fale dos benefícios, fale da embalagem, como é que você desenvolveu, por que você faz as coisas do jeito que você faz. Lá na pipoca do seu Valdir, tem aquela reportagem que eu mandei para vocês, é muito engraçada, porque o repórter lá zoa um pouco, ele é jornalista, zoa um pouco, que ele fala demais. Fala mesmo. E ele tá o tempo todo contando, olha, essa pipoca é feita assim, olha, esse papel aqui é manteigado, não passa gordura na sua mão, olha, eu fiz esse saco de higiene para você, olha, eu vou pegar o seu dinheiro, vou receber de você e nós dois vamos usar álcool em gel para ficar com a mão bem limpinha. Ele vai contando e o cliente vai percebendo mais valor. Então, às vezes, no primeiro, quando a gente está com pouco cliente, a primeira coisa que vem na cabeça é baixar o preço, certo? Mas não necessariamente, às vezes é o cliente que não está vendo valor no teu produto. Atendimento insatisfatório, obviamente, né? Às vezes o cliente foi mal atendido, às vezes o cliente não vai comprar naquela ocasião e vai comprar outra, mas como você atendeu ele mal, ele não vai mais comprar, né? O cliente não amadureceu o suficiente para comprar o que você tem a oferecer. Às vezes você tem a oferecer um serviço mais, né? Você sabe que a consultoria que você tem a prestar vai fazer a empresa da pessoa crescer, mas ela não está no momento ainda de comprar o teu produto. E aí, quando tem muita demanda, quando tem pouco cliente, é isso aí, que eu acabei de falar. E quando tem muito cliente, o que a gente faz? Né? O que significa quando tem muito cliente? Que o preço está abaixo para o nível da demanda. Então, é possível aumentar, tá? Sem prejuízo. É possível aumentar. Quando a gente tem muito cliente, né, o estoque está girando muito, a gente está prestando muito serviço, já é o momento da gente aumentar o preço. A gente tem que ter essa perspectiva de cobrar mais caro. Tem uma história de uma designer de sobrancelhas que ela cobra 6 mil reais para fazer um design de sobrancelha. Claro que eu acho que é micropigmentação, mas assim, 6 mil reais. E para algumas pessoas parece assim impossível o cliente pagar mais caro, mas não. Se você oferecer coisa de qualidade, se você conseguir tocar o cliente, ele vai pagar, tá? Então, quando o cliente tem muito cliente, já você pode ajustar o preço. Isso significa também que o cliente está vendo valor, ele está valorizando o seu negócio. O
que é possível agregar mais bens serviços. Então, o cliente está com muito fluxo de cliente, você pode agregar mais serviços para esse cliente que vem. Ou quando você já está prestando serviço, você pode agregar mais coisas para ele comprar, com maior, para ele perceber mais valor até, e que ele está disposto a comprar. E também que há espaço para expandir a empresa. Eu acho que toda a expansão de empresas deve vir acompanhada dessa muita demanda, né? Se a pessoa que quer correr menos risco tem que ser assim. Começou a crescer o cliente, aí expande a empresa. Tem gente que aposta, tem gente que acha que com uma loja maior, que com um consultório maior vai conseguir mais cliente. Muitas vezes isso não acontece. Então, o certo é a gente ir acompanhando, é quase como se a gente fosse arrastado pelo cliente, né? Então, aumenta a quantidade de cliente e aí a gente pode aumentar a nossa empresa, aumentar a quantidade de funcionários e tudo. E aí, o que a gente tem que ter por objetivo com o preço, que a gente não pode esquecer? Que nós precisamos de um preço que leve ao maior lucro possível, de forma sustentável, que a gente possa usar toda a capacidade da empresa, eliminar a ociosidade, possibilitar que a empresa tenha o maior lucro possível dentro de sua participação no mercado. Então, lembra que eu falei de aumentar a margem? Eliminar os excessos de estoque, efeitos no capital de giro, enfrentar a concorrência, atender aos objetivos de preço dos clientes, proporcionar o retorno esperado do proprietário, ao proprietário. Então, quando nós vamos elaborar o preço, quando nós vamos pensar no preço da nossa empresa, nós precisamos pensar aqui nos fatores externos e nos fatores internos. O que são os fatores externos? O mercado. Então, nós temos que olhar para o consumidor e para a nossa concorrência. Muito para o nosso consumidor, pouco para a nossa concorrência. Tem muita gente que vai falar para focar na concorrência, mas quem compra não é a nossa concorrência, é nosso consumidor. Então, é nisso que nós temos que olhar, é que a gente tem que perceber, né? Prestar atenção. E em fatores internos, custos. Por quê? Porque o preço tem que cobrir os custos e ainda sobrar, tá? O lucro. E qual a primeira coisa que o empreendedor deve fazer antes de estabelecer o preço? Será que ele deve verificar o que o cliente quer? Encontrar fornecedor? Calcular os custos? O que ele tem que fazer? Nada disso. Ele tem que estabelecer meta. E principalmente quando a gente está começando, principalmente quando a gente é MEI, tem que estabelecer meta. Porque é só com a meta que nós conseguimos saber se a gente está no caminho certo. Então, precisa pensar o que você quer. O que você quer com a sua empresa? Você quer que ela fature o teto? Você quer que ela ultrapasse o teto? Você quer aumentar seu faturamento em 30%? Você quer em 20%? Você quer 50%? O que você quer? Esse é o primeiro passo. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer ganhar? Porque é a sua expectativa que vai definir o produto que você vai vender e o preço. Lembrando que a meta é subjetiva. A meta é subjetiva, é você que vai ter que decidir, tá? Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu quero faturar o teto do MEI. Ok, você vai vender o quê? Eu vou vender brigadeiro. Tá bom, por quanto que você vai vender o brigadeiro? Eu vou vender por R$3. Então, vamos fazer uma conta rápida? 81 mil reais, que é o faturamento, o teto do MEI, dividido por 3. Legal, agora você tem que, então, vender 27 mil brigadeiros no ano para você conseguir ganhar o MEI. É viável? É viável? Você teria que vender 2.250 brigadeiros todo mês para conseguir faturar o teto do MEI. É viável para você? Aí você diz, é viável porque eu tenho uma máquina, eu tenho isso, eu já tenho clientes, atendo festa, etc. Ok. Então é viável. Agora você diz assim, não é viável, porque eu não tenho essa estrutura. Então você teria que pensar em outros produtos para você colocar para vender também, bolos, salgados, que agregassem mais
mais valor para te ajudar a atingir esse faturamento, entendeu? Então, assim que você vai pensar, esse é o raciocínio reverso que muita pouca pessoa faz, muito pouco empreendedor faz, que é pensar no quanto quer ganhar e se o produto vale o preço, né? Se você vai conseguir atingir essa meta com o que você vende. Que muitas vezes nós vamos precisar incluir alguns outros produtos para agregar valor. Vamos supor, eu quero faturar 300 mil no ano. Legal. E eu presto serviços. E o meu serviço mais barato é 5 mil. Ok, 5 mil. Então, você teria que prestar 60 serviços ao ano para você conseguir fazer isso. Mais ou menos 1 a 2 serviços por semana. Você conseguiria fazer? Eu conseguiria. Então, ótimo, né? Tá tudo certo. Não conseguiria. Então, o que você poderia fazer? Talvez agregar mais outros serviços no seu pacote, né? Para ter serviços de 7 mil, de 8 mil, para conseguir fazer com que o seu faturamento chegue nessa sua meta. Então, é assim que nós devemos pensar. Então, qual que é a nossa tarefa aqui? Escrever o objetivo com sinceridade. Quanto você quer ganhar? Então, pensa aí, é uma tarefinha. A primeira tarefa é encontrar o ursinho de pelúcia. A segunda tarefa é escrever com sinceridade aí no teu caderno quanto você quer ganhar, tá? Quanto você quer ganhar. Não se preocupe em mudar de ideia. Você vai alterar seus objetivos centenas de vezes ao longo da vida assim que realizá-los. Então, se você realizar esse seu objetivo, você vai mudar de ideia. Você vai expandir, certo? Então, não precisa você ficar preocupado em querer uma meta muito precisa nesse primeiro momento. Não, porque a partir do momento que você realizar a meta do primeiro ano, outro ano vem aí, né? E você vai ter outras metas. E aqui, algumas dicas na hora de calcular o preço, tá? Lembre-se, os bens da sua empresa sofrem depreciação e esta, por sua vez, é descontada no lucro da DRE. Lembra disso? Que a nossa empresa sofre depreciação? Os bens da empresa, aliás? E que nós não podemos desconsiderar isso, senão a gente acaba não repassando isso no preço? Os materiais que usamos estão sujeitos a variações de preço, aliás. Os materiais que usamos estão sujeitos à variação do preço. Então, vamos supor aquele exemplo que eu dei. Você tem uma padaria, a plantação de trigo pega fogo e o trigo fica mais caro, uma variação de preço. Então, tem a margem de lucro para não precisar ficar reajustando o tempo todo. Quando você tem uma margem de lucro muito apertada, você não consegue, né? Você acaba tendo prejuízo, porque você não consegue o tempo todo repassar isso para o cliente. E aí você acaba absorvendo sozinho e tomando prejuízo. Então é interessante ter uma boa margem para conseguir, para não precisar reajustar o preço sempre. Então, ter ali uma margem bacana, tá? E você tem emergências e sazonalidades que sua empresa na sua empresa que o preço deve cobrir. Então, por exemplo, você também tem erros na sua empresa. Então, você trabalha com artigos personalizados, você vai ter erros com impressão. E esse erro com impressão vai ser um custo, né? Ou você trabalha com roupa, aí vai ter algum outro tecido que está com algum defeito, ou cortou errado, ou alguma coisa, algum produto com avaria. Então, tudo isso é custo, né? E às vezes a empresa tem prejuízo financeiro justamente porque não leva em consideração essas eventualidades que acontecem, esses acidentes que acontecem, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. E não esquecer do seu Prolabore, tá? Tem que incluir isso no preço. E aí, na hora de precificar serviço, nós temos que pensar o seguinte, porque quando o serviço ele é, principalmente no sentido de conhecimento, é bem difícil precificar, né? E olhar para o mercado nem sempre é uma boa alternativa.
porque se seu colega, né? Se o seu colega não, se o seu concorrente estiver errando, você vai errar junto, né? Você vai errar junto. Então, para precificar serviço, você precisa primeiro avaliar quais são os seus custos, tá? Quais são os seus custos? Quanto tempo você demorou para adquirir a sua habilidade? Quanto de dinheiro, de esforço te custou? Tá? Então, quanto mais tempo você demorou para adquirir a habilidade, mais caro você vai cobrar. Quanto mais dinheiro te custou para adquirir a habilidade, você vai cobrar mais caro. Você já viu aquela história que assim, uma máquina não estava funcionando de maneira nenhuma? Chamaram todo mundo da empresa para tentar consertar, não conseguiram consertar. E contrataram um profissional. O profissional veio, apertou um parafuso, e aí na hora de pagar, na hora de fazer, de cobrar, ele cobrou R$ 1.000. Aí o dono da empresa disse assim: Nossa, mas R$ 1.000 para apertar um parafuso? Aí ele disse: 990, R$ 1 para apertar parafuso, R$ 999 para saber qual parafuso apertar. Ou seja, ele estava cobrando pelo conhecimento dele. Tem muita gente que depois de adquirir conhecimento e consegue resolver fácil o problema das outras pessoas, elas acham que o produto delas, o serviço delas tem que cobrar menos pelo serviço. E não é bem assim. Não é bem assim, tá? Quanto mais tempo te custou, quanto mais tempo te custou, quanto mais esforço você teve, quanto mais gasto, custo financeiro você teve para realizar esse serviço, mais caro você tem que cobrar. Não é a questão de resolver rápido o problema do cliente, então deu pouco trabalho. Você lembra que o valor não está atrelado ao trabalho, né? Essa é uma furada, não está atrelado ao trabalho. Então tem muita gente com muito conhecimento que cobra pouco pelos serviços porque acha que é o trabalho dele, é o esforço dele que faz o serviço dele valer, mas não é assim, é também aquele conhecimento e aquele esforço que ele teve para adquirir essa habilidade. E também o outro ponto é quanto tempo executa o serviço. Tem gente que acha que por executar o serviço rápido, ele tem que cobrar mais barato, como se o cliente pagasse por horas de serviço. E não é bem assim. Né? Se você resolve rápido o problema do seu cliente, é aí que você tem que cobrar, né? É aí que você tem que fazer valer o teu trabalho. Por quê? Porque ele vai ter o problema dele resolvido em menos tempo. Tá? E qual que é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? O que você tem de diferente dos demais? Quanto mais o ponto positivo, quanto mais você tiver esse ponto diferencial, mais caro você vai cobrar. E não esquecer de incluir todos os custos, né? Como eu falei. Qual o transtorno ou o tempo que custaria ao cliente se você não ajudasse ele? Se você não ajudasse ele, qual é o tempo? Quanto tempo ele iria demorar para resolver esse problema sem a sua ajuda? Então, muitas vezes a pessoa ia demorar 4 anos, ela teria que ficar se batendo, lendo livros, um caminho muito longo, e com a sua ajuda você consegue resolver para ela em uma prestação de serviço só. Né? Com uma ajuda só você consegue resolver, você consegue mudar ali, resolver o negócio na empresa da pessoa. Então, isso faz o seu serviço valer mais rápido. E aí tem uma coisa que o empreendedor não gosta muito do teste. Infelizmente, nós precisamos testar o preço. E até já vi gente muito resistente quanto a isso que não quer cometer erros. Mas o empreendedor acaba cometendo erros ao longo do caminho e precisa adquirir essa experiência mesmo, esse conhecimento que vem da experiência. Então tem que testar, tem que errar, né? Acertar com o erro. É isso que faz a diferença para o empreendedor que presta serviço.
E no caso da prestação de serviços, você tem que lembrar que você pode ficar algum tempo sem atender os seus clientes. E aí o seu preço deve compensar o tempo parado. Então, não deixe de fora os custos também, com locomoção, materiais que você utiliza para os seus serviços e impostos. E, principalmente, lembre-se que o dinheiro que não sair do bolso do seu cliente vai sair do seu, tá bom? Então, pessoal, por essa aula, nós ficamos por aqui e continuamos na próxima, tá bom?